Olá pessoal, falando desse livro aqui, Em Busca de Jesus, o John Dominic Crossan e Jonathan Reed, da editora Paulina, de 2007. Então vou destacar mais alguns pontos que são tratados no livro, né? Ele fala do batismo de João Batista no Rio de Jordão. Ele se diferencia dos tanques batismais judeus, né? E sênios, que nesses tanques havia a necessidade de você estar constantemente se purificando, né? No ritual de João Batista, não. Isso não era em nenhum tanque, era no rio, já é diferente, e bastava uma vez. Aquilo era uma única ritual que você passava para a sua vida. Então, tem uma diferença. A literatura judaica jamais associou o batismo a qualquer ato mágico ou efeito sobrenatural. Não se realizavam orações ali naquele momento, e tampouco tinha qualquer efeito de cura nem nada disso. Então, isso se afasta de qualquer ritual pagão, né? Então, esse é o sentido do batismo, no sentido de purificação. John Crossan, ele concorda com Richard Hosley de que Gerd Thyssen, né, ele não ofereceu provas convincentes para sua tese de que o movimento de Jesus consistiria de carismáticos itinerantes. Essa é a proposta do Gerd Thyssen. Crossan não está convencido. Esses primeiros missionários, eles agregam pessoas, arrendatários ou meeiros camponeses que haviam perdido suas casas e recursos para o sistema social injusto. Então, para o Crossan, são pessoas que transformaram tal revés na vida, né, numa virtude. Ele diz assim: eles não foram convidados a desistir de tudo, mas a aceitar a perda de tudo, como julgamento não deles, mas do sistema que lhes fez isso. Era ético aceitar o abandono desse sistema e não mais participar de sua normalidade exploradora. Os discípulos queriam restaurar de baixo para cima essa sociedade, fraturada pela romanização, urbanização e comercialização. Isso diz o Cross. Então, quando Jesus se dirige aos pobres, ele, na verdade, estava se dirigindo aos destituídos pelo sistema, aqueles que haviam perdido suas terras e agora se viam obrigados a trabalhar nas terras dos outros para sobreviver. Crossan diz assim: poderíamos dizer que se estava transformando a itinerância, resultado da indigência, numa virtude. Mas seria mais acurado dizer que, desde que a necessidade era injusta aos olhos de Deus, a virtude mostrava-se injusta para os que nada tinham. O próprio Flávio José ele registra um aumento do banditismo no primeiro século, que é outro indício, né, de uma revolta dos camponeses desalojados. Então, o Crossan vê esse movimento itinerante, né, e de carismáticos, de cristãos, como uma reação a essas injustiças sociais, e não como um mérito deles de terem largado os recursos. Na verdade, nunca tiveram esses recursos. Eles foram tomados, esses recursos, pelo sistema. Isso na perspectiva do Crossan. A perspectiva apocalíptica de João Batista, né, tratava dos eventos do fim do mundo, foi inicialmente adotada por Jesus, mas depois da morte de João Batista, Jesus adaptou essa perspectiva escatológica para o que John Crossan chama de escatologia sapiencial. Tá? Essa palavra escatologia vem de escata, do grego, quer dizer últimas coisas, relativo às últimas coisas do mundo. Né? Essa escatologia sapiencial, então, enfatiza a sabedoria, ou seja, não mais um apocalipse como uma revelação divina especial sobre um fim do mundo eminente, tá? Mas a sabedoria sobre o presente. Para os judeus, a escatologia refere-se a uma utopia,
A utopia é o quê? É um não lugar. É algo que não existe lugar nenhum. Devidamente estabelecida em que o mal é extirpado e substituído pela justiça. Mas onde? Num reino igualmente terreno, conforme Miqueias 4, capítulo 4.1, Isaías 2.2. Essa era a perspectiva dos judeus. Tá? Então, essa perspectiva escatológica de fim do mundo, né, ela tem uma conotação negativa. Ela presume que existe algo de fundamentalmente errado no mundo, que não tem mais conserto. Algo tão profundo que requer uma intervenção divina para consertá-lo. Trata-se, portanto, de uma utopia divinamente ordenada, nas palavras do Crossan. Então, na palavra do Crossan, o Jesus histórico ele era escatológico nesse sentido, tá? E provando uma nova ordem do mundo, né? Mas ele não era apocalíptico. Então ele faz essa distinção entre escatológico e apocalíptico, o que muitas vezes aparece na literatura como sendo sinônimos. E o Crossan tenta marcar uma diferença entre os dois, que às vezes não fica muito clara, tá? Sobre as narrativas de paixão de Jesus, né? Toda aquela parte de julgamento, é, sepultamento, o túmulo vazio, a ressurreição, tudo isso o Crossan diz que é tudo invenção. José de Arimateia, tudo invenção. Julgamento, sepultamento, nada disso existiu. Ressurreição, nada disso existiu para o Crossan. Tudo isso seria ficção. Aí teve uma vez que numa palestra, uma pessoa interpelou ele estava lançando um livro numa livraria, e eles colocaram alto-falantes, e aquilo dali, a fala dele estava sendo ouvida por toda a livraria. E ele até se incomodou um pouco com aquilo, porque tinha gente que não estava ali para ver o livro dele, estava lá na livraria, mas não estava para ver o livro dele. E acabava ouvindo aquilo. Então, aquilo acabou aumentando o número de pessoas que estavam ali no grupo ouvindo a palestra dele, né? Então, alguns não seriam dos que estariam para prestigiar ele. Aí um desses intrusos, vamos dizer assim, fez uma pergunta para o Crossan. Pô, Crossan, por que você não é mais coerente e chama logo isso de mentira? Porque você em nenhum momento fala, você fala que são profecias historicizadas, tu inventa um monte de palavra aí, por que tu não fala que é mentira? Por que tu não falou isso no livro, que é mentira? Aí ele ficou meio desconcertado ali na hora, né, e tal, mas ficou com aquilo na cabeça. Aí ele respondeu agora no livro. Ele fala assim: não é que se quisesse falsear o poder romano, nem deliberadamente contar mentiras sobre Pilatos. A história teria sido criada para refletir com precisão a situação do judeu cristão no novo e perigoso contexto de Jerusalém dos anos 40, dando-lhe certo alívio. Trata-se, pois, de parábola e não de história. Trata naturalmente não de história factual, mas sim de sonho fictício, no início e não no final do primeiro século. John Crossan se recusa a denominar tais narrativas, estou me referindo às da sepultamento, morte de Jesus, tá? É isso, não é o Jesus histórico, não, tá? O Crossan defende Jesus histórico. Ele está falando dessas narrativas que vão do momento que Jesus é preso, Pilatos, e julgamento, e sepultamento, e túmulo vazio, e ressurreição. Esse episódio todo final aí é tudo ficção aí pro Cross. Ele prefere entender que tais narrativas refletem percepções sinceras dos autores, de como eles perceberam os fatos, narrados segundo o entendimento da sua época. É uma construção sincera do autor. Esses autores não estão escrevendo para satisfazer os interesses de Roma. Olha aqui, está respondendo a multiversal. Se tivessem feito isso, entender, ó, Roma me pediu para escrever assim, eu estou escrevendo. Se tivessem feito isso, o texto resultante seria uma mentira. Aí sim seria uma mentira.
Mas, segundo ele, não foi isso que aconteceu. Eles estão narrando da melhor maneira lá, que eles acreditam. Por mais fracos que fossem os autores dos evangelhos, ou por mais ameaçada que fosse sua existência, tal tática não seria apologética e polêmica, seria calúnia e mentira. E não é isso que é o evangelho. É isso, então. Muito obrigado, então.